Pais queridos, hoje nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de História da Igreja. Hoje eu convido você para juntos viajarmos pelo governo de Constantino, esse imperador romano que teve a ideia de relacionar a Igreja com o Estado. Uma pergunta introdutória que eu queria fazer para você é que se você concorda que a Igreja e o Estado devem andar distantes ou a igreja e o Estado devem andar juntos? Quais são as consequências que a igreja pode absorver para si, a vida da sua comunidade, se ela deixar o Estado trazer influência sobre ela? Então, é sobre isso que a gente vai refletir nessa aula, ok? Então, o governo de Constantino, certo? Como foi esse governo? Qual foi a influência que esse governo trouxe para a vida da igreja e para a vida dos irmãos da igreja? Quais foram os benefícios, quais foram os problemas da filosofia desse governo? Quando esse governo veio a ter fim? É sobre isso que nós vamos aprender nessa aula. Então, no governo de Constantino, a igreja ela se tornou oficial. Só que nesse governo, a religião ali do Império Romano, o cristianismo era mais uma questão de era mais visto como uma religião que as pessoas toleravam ali o culto dos irmãos. Não era a religião propriamente oficial do Império Romano, porque todo o povo ali tinha liberdade na época de Constantino de escolher a sua própria religião. No governo de Constantino, a igreja ela passa de, de ser de uma igreja perseguida para ser uma igreja ali que recebia a simpatia dos romanos. O cristianismo e o Estado eles andaram juntos durante o Império e governo de Constantino. Havia ali uma grande intimidade. O resultado disso é que essa intimidade do governo de Constantino com os irmãos da igreja daquela época, essa intimidade, 300 anos depois de Cristo, essa intimidade trouxe sérias consequências na história da igreja. Então, no ano 324 depois de Cristo, Constantino é o imperador de todo o Império Romano. O objetivo dele era estabelecer as normas da igreja. Então, perceba que nós temos um imperador aqui, rei romano, ele quer agora influenciar a igreja. Ele quer estabelecer regras para a igreja. Ele quer estabelecer normas para a igreja. Isso não vai acabar muito bem. Então, o Constantino ele costumava se autodeclarar como o bispo dos bispos. E esse imperador, e como eu já falei, ele tinha o objetivo de trazer ordem tanto ao Império Romano, como também trazer ordem à igreja cristã. Então, ele afirmava que a igreja ela seria o cimento do Império Romano. A igreja serviria ali como base concreta do Império Romano, onde o Império Romano iria se estabilizar com a filosofia cristã também. Então, percebemos algumas mudanças nesse governo de Constantino. E antes de Constantino, a igreja ela foi perseguida por 500 anos. Perceba que a igreja, antes desse imperador, que teve uma visão e acabou se convertendo ao cristianismo, como a gente viu na aula passada, antes desse imperador, a igreja era muito perseguida. Não havia tolerância para com os cristãos. Então, com Constantino, o cristianismo não é mais perseguido. Ele elabora vários decretos que beneficiam a igreja em várias esferas. Constantino ele vai beneficiar a igreja na esfera econômica, a igreja começa a ser patrocinada pelo Império Romano,
Constantino ele vai trazer mudanças sociais na vida da igreja. A igreja, que antes de Constantino era composta por uma grande maioria de pobres, agora a elite, certo? O povo que tinha dinheiro, o povo que possuía riquezas materiais, agora o povo olha com bons olhos para o cristianismo, porque o imperador romano se converteu. Esse povo também começa a ter simpatia para com a mensagem cristã e começa então a querer participar dos cultos. E isso também vai trazer sérias mudanças na vida espiritual do povo. Ok? Nós vamos ver isso. Então, como que foi o comportamento da igreja com o governo de Constantino? Antes de Constantino, os cristãos eram mortos, os cristãos eram torturados, os cristãos tinham seus livros queimados e os ambientes religiosos eles eram destruídos. Agora, no governo de Constantino, o imperador ele se torna íntimo do cristão. O imperador ele se torna patrocinador da igreja cristã, ok? E é interessante que a igreja cristã, na época de Constantino, os irmãos olhavam com os bons olhos para aquilo que estava acontecendo agora naquela igreja. Então, muitos irmãos chegavam a declarar que tudo isso era uma resposta de Deus, que Constantino era um homem levantado pelo Senhor para abençoar a igreja. E agora, aquele povo que via o Império Romano como uma espécie de anticristo, viu o Império Romano como uma espécie de perseguidor da igreja, agora o Império Romano é visto com os bons olhos. O Império Romano é bom com a maioria dos cristãos. Então, isso veio a trazer mudanças profundas na vida da igreja. Quem foi esse homem? Quem foi Constantino? Quem foi esse imperador? Uma pergunta que a gente pode fazer é: será se Constantino realmente ele teve um encontro verdadeiro com a pessoa de Cristo? Será se realmente ele se converteu? Porque nós podemos entender que realmente ele era um amante da mensagem do cristianismo, mas há uma diferença entre concordar com essa mensagem e realmente viver essa mensagem. Muitas pessoas concordam com o evangelho de Cristo, mas muitos não querem viver essa mensagem. Então, ele era filho de mãe cristã, ele não conhecia bem a teologia cristã, inclusive ele se envolveu depois da sua autodeclaração como cristão, ele veio a se envolver com vários rituais pagãos, mas ninguém tinha coragem ali de enfrentar o imperador e dizer que ele estava praticando algo contrário à palavra de Deus. Então, ele teve uma visão antes da sua conversão e venceria uma guerra e com a ajuda de Deus e após a vitória ele realmente se entregou a essa mensagem do cristianismo. Mas a pergunta que podemos levantar ainda é: será se essa conversão foi de verdade? Você pode chegar a essa conclusão no final da aula. Então ele foi batizado no final de sua vida. Ele começou a patrocinar a igreja, promovendo várias construções de vários templos para que o povo se reunisse em lugares mais luxuosos. Não era interessante a religião apoiada pelo imperador? Não era interessante que os irmãos que faziam parte dessa religião não experimentassem coisas luxuosas, inclusive não frequentassem templos luxuosos, porque antes de Constantino, a igreja era mais humilde nesse quesito. Os irmãos se reuniam em pequenos grupos, ali em suas casas, em outros lugares ali, escondidos, porque eram perseguidos. Então ele começa aí, no seu governo, a promover aí a formação da estrutura da Basílica de São Pedro, que se encontra na cidade de Roma no ano 326 depois de Cristo. Nós sabemos que essa basílica ela passou por algumas reformas
mas Constantino é quem dá o pontapé inicial nessa Basílica de São Pedro. O objetivo dele era chamar atenção para si, chamar atenção para o seu império. Nós vemos aqui uma questão de vaidade. Ora, a religião apoiada agora pelo imperador romano não precisa mais ser uma religião escondida, uma religião apenas dos oprimidos, uma religião apenas dos humildes, uma religião apenas dos pobres. Essa religião ela precisa chamar a atenção também da elite. Para chamar a atenção da elite, eu preciso oferecer algo em que a elite está acostumada, algo luxuoso, algo pomposo, algo que chame a atenção. Eu preciso atrair também um outro grupo, ok? Certo? O problema dessa atração é que os irmãos mais humildes estavam sendo esquecidos. Então, essa foi uma das mudanças também no Império de Constantino. A criação dos templos. Antes, os irmãos se reuniam apenas em casas, em pequenos grupos. E agora, com Constantino, há uma concentração do povo nos templos de Roma. E ele mudou também a capital do seu império. Antes, a capital era em Roma. Agora, ele cria uma cidade e muda a capital do Império Romano para essa cidade com o seu próprio nome, que é Constantinopla, certo? Que hoje fica em Istambul, certo? Na Turquia, ali entre a Europa e a Ásia, porque a Turquia ela fica entre a Europa e a Ásia. O motivo é que Roma não estava mais em um lugar estratégico. Okay? Então, ele muda a cidade de Constantinopla. Houve também mudança nos cultos, isso é muito interessante. Presta atenção aqui. Antes de Constantino, os cristãos, como eu falei, eles se reuniam escondidos. Ora, passaram mais de 300 anos sendo perseguidos. Eles se reuniam escondidos em casas, se reuniam escondidos até mesmo, irmãos, em cemitérios. Acredite aí você fazendo uma reunião com o seu pequeno grupo multiplicador aí em um cemitério. Imagine aí a dificuldade que esses irmãos tinham de se reunir, talvez à noite, em um lugar onde as pessoas não gostariam de estar ali. Então, eles iam para ali porque era um lugar um pouco chamativo, certo? Não iria despertar a atenção dos romanos. Então, assim, eles teriam um pouco de liberdade de cultuar no cemitério. Eles se reuniam em pequenos grupos em várias localidades ali escondidos do Império Romano. Então a igreja passou a viver assim depois da morte e ascensão de Cristo Jesus, morte, ressurreição e ascensão, ali durante 300 anos. Eles não se reuniam nas casas, nos cemitérios, em pequenos grupos. Então, com a legalização do cristianismo durante o Império de Constantino, a igreja agora ela começa a se reunir nos templos, nas basílicas, nas grandes construções. Okay? A igreja começa agora a atrair não somente um povo oprimido, não somente o povo da elite, o povo ali que era mais humilde, assim também o povo da elite, ok? Então, antes de Constantino, também teve, e com o governo de Constantino, teve mudanças sociais, ok? A maioria das pessoas eram pobres antes de Constantino. A maioria das pessoas que ali fazia parte da comunidade cristã eram pessoas humildes que não tinham muito dinheiro. Então, agora, com a legalização do cristianismo, a elite começa a fazer parte. O povo ali do ambiente familiar de Constantino, do ambiente ali de amizades de Constantino, começa a fazer parte do cristianismo, ok? Então você vê ali o luxo invadindo a igreja, a riqueza invadindo a igreja, certo? Então o culto ali começa a ter incensos,
certo? Uma espécie ali de misticismo, certo? Representando a presença de Deus. Então, eles começam a soltar incensos durante os cultos, algo muito comum hoje em algumas igrejas, certo? Essa prática do incenso, a fumaça no culto, ela tem início ali no governo de Constantino. Os ministros começaram a utilizar vestimentas diferenciadas. Então, os apóstolos, os 12 apóstolos, não tinham nada disso, de vestimentas diferenciadas para ali diferenciar a liderança deles em relação aos demais irmãos. E agora, com o governo de Constantino, os líderes os líderes precisavam se vestir de modo diferente, trazendo lá a lembrança dos sumos sacerdotes, onde existe alguém superior a você que que precisamos de sua ajuda para que ele possa ter acesso a Deus e assim levar o nosso pedido até Deus para que esse pedido seja atendido. É mais ou menos assim. Essas vestes servem para dizer que esses ministros têm poder, que esses ministros são superiores, que esses ministros são diferenciados. Lembrando um pouco lá do tabernáculo, lá do templo de Moisés, ok? Então, com o governo de Constantino, os poderosos se envolviam cada vez mais com a igreja, não só os humildes agora, mas sim os poderosos, os humildes estavam ficando aí às margens da atenção da igreja. Então, a igreja começou a adotar alguns costumes do império, certo? Como a questão de vestimentas, como a questão de hierarquia, certo? Antes não tinha hierarquia entre os irmãos, ali só tinha os 12 apóstolos, certo? Os anciãos, certo? Os diáconos ali durante a igreja primitiva. Agora, com o Império Romano, no tempo de Constantino, há uma hierarquia dentro da igreja, certo? E aí você percebe que com todas essas mudanças, levantou-se uma galera que não concordava muito com isso, que não concordava muito com aquilo que a igreja estava vivendo agora. Essa galera, ela começou a reagir. Reagir ao quê? Reagir à teologia imperial que tentava controlar a mente das pessoas, porque era isso que Constantino fazia. Porque ele se autodeclarava o bispo dos bispos. Ele queria trazer normas e regras para a igreja. É daí que surge o movimento do monasticismo, onde esse movimento defendia o seguinte: nós precisamos voltar ao cristianismo raiz. A igreja ela se corrompeu com esse império. A igreja abraçou a filosofia do império, que não é uma filosofia cristã. Aí surge o movimento dos monges, o movimento dos monasticismo. Então, o objetivo deles era fugir para o deserto, para ter uma vida piedosa ali, distante daquela vida imperial. Então, o começo dessa fuga, dessa moradia no deserto, os irmãos tiveram um começo fervoroso, começaram a orar mais, começaram a ter mais sinceridade em sua relação com Deus, começaram a abraçar uma vida humilde, também uma vida com trabalho. Só que com o passar do tempo, essa prática do monasticismo, dos monges viverem no deserto, isolados da sociedade, essa prática se tornou uma prática legalista, onde eles entendiam e defendiam que ser cristão era viver isolado da sociedade. Ser cristão é você ser pobre e humilde, que riqueza era sinônimo de paganismo, que viver juntamente com a elite era sinônimo de paganismo. Então, isso acabou sendo uma prática legalista. Então, monge significa solitário. A palavra monge significa solitário. Então, eles viviam sozinhos pelos desertos do Oriente, que tem um movimento monasticista que surge no Ocidente. Nós vamos estudar isso depois.
Mas o primeiro movimento monarquicista que surgiu, ele surgiu durante o Império de Constantino, o governo de Constantino, e foi ali no Oriente, ok? Então, eles defendiam uma vida de simplicidade, uma vida de devoção, uma vida piedosa. Certo? Piedade significa uma vida íntima com Deus, ok? Então, uma vida piedosa. Eles defendiam uma vida de contemplação, contemplar a natureza e ver ali através da natureza os atributos do Senhor, os atributos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, ok? Então, o começo eles não tinham problemas com a igreja, todo mundo respeitava, ó, se você não quer ter essa vida em meio à comunidade da elite, se você não quer ir para as basílicas, fica em paz. Você pode adorar a sua forma. Só que com o passar do tempo, com essa questão do legalismo, de achar que somente eles eram salvos, somente a forma de isolamento da sociedade era realmente uma forma correta de viver o cristianismo, isso foi acabando, isso acabou alimentando o orgulho no coração desses monges, ok? Então, eles diziam que a forma verdadeira de seguir Jesus Cristo realmente era abrir mão das riquezas, realmente era a simplicidade, realmente era viver de forma solitária no deserto. Foi aí que eles começaram a criar problema com a igreja. Aí surge o movimento dos donatistas. Ele chega para as pessoas e diz: ó, vocês não são cristãos coisas nenhuma. Cristão realmente, de fato, é o cristão que não abraça as riquezas oferecidas pelo Império Romano. É aquele que se isola. Então, o movimento donatista foi criado aí pelo Donatus Magnus, ok? Então, os seguidores de Donatus formaram aí o movimento donatista. E a acusação era a igreja havia se corrompido. Ela não olhava mais para as pessoas simples e a igreja estava elitizada. Então, o objetivo deles era romper com a igreja. Eles ficaram no norte da África. E é interessante porque nesse grupo eles tinham alguns terroristas, uma espécie de zelotes ali da época de Jesus. Eles lutavam contra o Império Romano, chegando mesmo a participar de guerras contra o Império Romano, de matar aqueles que não abraçavam as suas ideias. Então, infelizmente, eles abraçaram uma ideia errada de cristianismo. É claro que não havia problema deles viverem isolados no deserto, mas o problema aqui é eles defenderem que para ser cristão é preciso você romper com a elite. Para ser cristão é preciso você romper com as riquezas. Então, é como se não existisse cristão rico, não existisse cristão que pudesse fazer parte da elite da sociedade. Então, essa foi uma prática errada dos donatistas, ok? E aí nós temos também o surgimento, na mesma época de Constantino, dos arianos, um movimento aí criado por um senhor teólogo chamado Ário, ok? É muito interessante o que acontecia na época de Constantino. Muitas pessoas estudavam a palavra de Deus, e havia ali muitos teólogos. As ideias iam surgindo em relação às interpretações da palavra de Deus. Sempre que uma pessoa tinha uma nova ideia, sempre que uma pessoa tinha uma nova interpretação da palavra de Deus, essa pessoa levava essa interpretação até o imperador. O imperador ele queria decidir se aquilo ali era uma interpretação correta. Vejam só, o imperador que decidia a teologia do cristianismo. Se aquela ideia seria correta, ou se aquela ideia seria uma heresia. Então, ele que determinava se aquela interpretação estava correta ou não.
É daí que surge a controvérsia dos arianos, uma controvérsia teológica entre os arianos e os cristãos católicos tradicionais, não católicos romanos, mas católicos universais, os primeiros cristãos universais, que a igreja era para a sociedade. O Ario era um teólogo egípcio da cidade de Alexandria. O problema de Ario é que ele defendia que Jesus Cristo não era plenamente divino. Ele foi um ser criado por Deus e um ser superior a todas as criaturas. Ele defendia isso. Jesus foi uma criatura de Deus, ele foi criado por Deus. Ele não era Deus. Ok? Então, a gente tem aqui a figura de Atanácio, okay? Porque ele vai surgir como um opositor à filosofia ariana, a teologia de Ario, ok? Vai dizer o seguinte: ora, se Jesus Cristo ele não é Deus, então uma criatura ela não pode salvar outras criaturas, então Cristo não poderia nos salvar. Se Jesus Cristo é uma criatura, a igreja está cometendo idolatria, ela está adorando alguém que não é Deus. Então, a consequência da interpretação de Atanásio, o opositor a essa filosofia que dizia que Jesus Cristo não é Deus, e que muitas igrejas atualmente abraçam essa ideia, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová, a consequência disso é que a igreja foi dividida em duas. A igreja dos católicos universal, que eram os católicos, os cristãos que defendiam a ideia da trindade, que sim, Deus é somente um, mas manifesto na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas três pessoas realmente são divinas. E a igreja dos arianos, que dizia que Jesus não era divino. A consequência disso tudo foi que Constantino ele precisou intervir nessa controvérsia ariana. Então ele convoca ali o primeiro congresso mundial dos crentes, chamado de Concílio de Nicéia, o primeiro concílio da igreja no ano 325 depois de Cristo. Então Nicéia era uma cidade ali que se concentra atualmente na atual Iznik, na Turquia. Então foi muito interessante esse concílio, porque antes os grandes estudiosos da palavra de Deus, eles se conheciam apenas por troca de cartas. Aí no concílio de Nicéia, todos os teólogos da igreja cristã do ano 325 estavam reunidos ali em um só lugar. Teólogos do mundo inteiro ali para decidir se Jesus Cristo é divino ou não. Okay? Esse foi o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, criado com o objetivo de discutir a divindade de Jesus Cristo. Okay? Então, eles precisavam entrar num consenso quanto à natureza divina de Jesus Cristo. Então, nessa época, nesse concílio, o arianismo foi identificado como uma heresia. Eles acabaram sendo excluídos da igreja. Aqueles que não quiseram optar pela teologia da Trindade. Okay? Certo? E foi no concílio de Nicéia que os teólogos criaram o credo de Niceno, ok? O credo de Niceno é um credo mais aprofundado do credo apostólico que a gente viu na aula passada. Vai falar agora sobre quem é Jesus de verdade. Então, você pode pesquisar depois na internet o que fala o credo de Niceno. O credo de Niceno vai defender a divindade de Jesus Cristo. Então, eles vão dizer que Jesus Cristo ele é antes de todos os séculos. Ele não é preso ao tempo. Ele não tem início, ele não tem fim, porque ele é Deus, ele não foi criado. Eles vão dizer que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Ele foi gerado
pelo Pai e não criado. É diferente. Jesus Cristo, ele foi encarnado pelo Pai. Ele habitou entre nós de forma encarnada, certo? Ali, através do Deus Pai. Ele não foi criado. E Jesus Cristo, ele é da mesma substância do Pai. Jesus Cristo, ele é Deus. A gente vai ver que o credo de Niceno está correto, biblicamente. Ele é Deus, ele não foi criado, ele não tem início e não tem fim. Okay? Então, interessante que o pessoal que defendia a filosofia ariana, eles chegaram para Constantino e disseram: Constantino, você não entendeu muito bem a nossa ideia, certo? A nossa ideia é essa. Nós queremos te explicar novamente. E o interessante é que o imperador, infelizmente, ele foi convencido depois do Concílio de Nicéia, concílio esse que decretou que a filosofia ariana, a teologia ariana era uma heresia. Depois desse concílio, o imperador ainda foi convencido pelos arianos. A gente percebe que o próprio imperador, antes do concílio, antes do diário, já era um ariano. Ele não tinha uma ideia ainda formada sobre a divindade de Jesus Cristo. A Trindade era algo novo para o Império Romano. Então, era mais fácil você aceitar a teologia ariana de que Jesus Cristo não era divino. Então era algo novo. Então Constantino abraça essa ideia de que Jesus Cristo não era divino. Jesus Cristo ele foi um grande missionário, um filho de Deus, enviado por Deus, mas não era divino. Tanto é que o próprio Constantino ele foi batizado no final da sua vida por um cristão que defendia que Jesus Cristo não era divino, um cristão ariano, ok? E é daí que surge o imperador Teodósio no ano 379 depois de Cristo. Já depois do imperador Constantino surge esse imperador, chamado de imperador Teodósio. O ano é 379 depois de Cristo. E no ano 381, 2 anos depois da sua ascensão ao poder, ele resolveu intervir na controvérsia ariana, dizendo: nós precisamos acabar com esse problema. E vamos convocar um novo concílio com todos os estudantes do mundo, com todos os teólogos. E aí ele convocou o concílio de Constantinopla, na cidade de Constantinopla, no ano 371, com o objetivo de colocar um ponto final nessa controvérsia dos cristãos com os arianos. E no concílio de Constantinopla, a decisão foi que a ideia da Trindade ela estava correta e que o arianismo era uma heresia. O arianismo, lembre-se, que defendia que Jesus Cristo não era um ser divino, ele não era Deus. O cristianismo ele se tornou agora, certo? Com o governo de Teodósio, ele se torna agora a religião oficial do Império Romano, certo? O que antes a religião no tempo de Constantino ela era apenas tolerada. Qualquer pessoa que quisesse ser cristão poderia ser tolerado. Agora, com o governo de Teodósio, ela vem ser agora uma religião oficial, ok? Então, agora o pessoal tinha que ser cristão, era obrigado a ser cristão. Então é aí que ele promove o Edito de Tessalônica no ano 381. O Edito de Tessalônica dizia que o cristianismo é a fé oficial do império, certo? E para fazer teologia era usado do império a influência do império, o dinheiro do império, a espada, se preciso, do império. Então todo mundo precisava ser um católico niceno. O que é um católico niceno? Um católico niceno é um cristão universal, certo? Que acredita que o cristianismo é para toda a igreja, para todo mundo, e que
ele acredita na divindade de Jesus Cristo. Esse é o católico niceno. Caso contrário, aquela pessoa não usufruía dos benefícios do Império Romano e possivelmente teria que ser exilado. O pessoal era obrigado a ser cristão. Isso depois a gente vai ver que é um ponto negativo que a igreja abraçou. A igreja, através do Império Romano, estava impondo que o povo precisava ser cristão. A pergunta também que nós podemos fazer é: esse camarada, ele se converteu? Teodósio se converteu? Então, a sua atitude, na verdade, ela foi apenas um ato de desespero político, porque o Império Romano ele já estava começando a se fragmentar, se dividir. Então, surgiram também várias invasões bárbaras, e essas invasões enfraqueciam o Império. Ele via na religião cristã uma maneira de recuperar e manter a hegemonia desse império, certo? Então, nós percebemos aqui que o ato de abraçar a filosofia cristã pelo imperador Teodósio foi apenas uma questão de estratégia política. Então, durante esse período, depois você pode estudar na sua casa, pode pesquisar na internet, pode comprar livros desses teólogos. Durante o período de Constantino até o imperador Teodósio, surgiram vários estudiosos da palavra de Deus. Nós temos aqui um exemplo de Atanásio de Alexandria, você pode pesquisar sobre a vida dele. Nós temos aqui o teólogo Ambrósio de Milão, que são contemporâneos ali de Constantino, de Teodósio. Naquela época a igreja estava vivendo um pouco sobre essa questão elitizada, sobre a questão do monasticismo. Nós temos aqui João Crisóstomo, nós temos aqui o Eusébio, Sofrônio Jerônimo, que foi o que traduziu a Bíblia para o latim, ok? E a Igreja Católica começou a usar essa Bíblia muitas vezes em seus cultos. Nós temos aqui talvez o mais conhecido de todos, que é o Agostinho de Hipona. Então, você pode depois estudar mais sobre a vida desses homens, ok? Para você enriquecer o seu conhecimento. Qual foi a colaboração desses teólogos para a época? Ok? Então, nós percebemos aqui que Teodósio, a atitude dele foi apenas um ato de desespero político, como a gente já falou, certo? Ele acabou dividindo o império em duas partes, o império do Ocidente, ele começou a se enfraquecer, porque os bárbaros começaram a invadir essa parte aí do lado esquerdo, que você está vendo na figura, certo? Ele começou, então, a dividir o império em duas partes, ok? Então, nós temos aí a época do começo do fim do império. Esse império ele começa a perder força na região ocidental devido às invasões bárbaras, ok? E a igreja agora ela tem uma oportunidade para se fortalecer. Agora a igreja, ela com essa fragmentação do Império Romano, com essa queda do Império Romano, surgem então os papas. Okay? No ano 410 depois de Cristo, a cidade de Roma ela foi invadida, certo? Só que um homem chamado Leão I, certo? Ele conseguiu manter a paz no meio das invasões bárbaras, ok? Esse homem, por conseguir manter a paz no meio dessas invasões, invasão de Roma, por exemplo, ele começa a ganhar o reconhecimento da sociedade, começa a ser um homem privilegiado. Surge aí o papado, certo? Perceba, atente para isso, que é nessa época que surgem os papas. E papa significa papai, aquele que cuida de alguém, aquele que supre a necessidade de alguém. Então, o primeiro papa foi o Leão I, certo? E a ideia aqui do papado era que o papa era um representante de Jesus Cristo. Ele era o substituto de Jesus Cristo. Ora, se ele é o substituto de Jesus Cristo,
tudo que ele falava era verdade. E a gente vai ver que por causa dessa ideia errada em relação à figura do papado, de que ele era um substituto de Jesus Cristo, e que a sua palavra ela tinha a mesma autoridade que a Escritura, a gente vai ver que isso trouxe consequências negativas, como, por exemplo, as cruzadas, as guerras cristãs, as inquisições, né? Uma espécie ali de entrevista da pessoa que era acusada de não ser cristão, de promover outras ideologias, e a pessoa começava a ser torturada naquelas interrogações ali da igreja. A gente vai ver a questão das indulgências, que a igreja vendia objetos e vendia perdão dos pecados, vendia lugares no céu. Então, tudo isso ele começa com um papado, com a filosofia errada de que o que o Papa fala é verdade. Okay? Para terminar a nossa aula de hoje, a pergunta é, a frase é, aliás, quando o Estado tenta ser a voz da igreja, sérias consequências podem aparecer. Aqui eu espero que essa aula tenha edificado aí a sua vida, ok? E que você possa aí continuar perseverante no curso de História da Igreja. Nós nos vemos na próxima aula, que Deus possa aí abençoar a sua vida no nome de Cristo Jesus. Amém?